No chão. Só mesmo o zagueiro Vitor Ramos para segurar esse furacão em forma de mulher. Teodora querendo se fazer de vítima. Os dois estão juntos há 8 meses. E numa entrevista exclusiva para o Esporte Fantástico, Vitor revelou detalhes do temperamento da noiva. Toda pá virada, entendeu? Ela é jogo duro, ela fala na cara, então não tem papo na língua, não. Gosto de você porque você bebe, você faz a maluca. Agora aqui tá querendo fazer a fina, a coitadinha a sofrida. Mas será que o jogador ficou com ciúmes ao saber que a morena, no passado, se envolveu com Neymar? Eu peguei ele. Já pegou ele, velho? Já deu uns petecos? Mas peteco ou petecão? Não, só beijo, só. Uns ficadinhos. E ele é gostosinho? É, tem o beijo teu marido vai te mandar, teu namorado vai te pegar. Nicole. Ele sabe. Complicado, né? Quando você até pegou de surpresa, que eu nem vi esse detalhe aí. Se ela gostou, isso aí. Se ela gostou, acontece. Eu também já tive namorada que ela também gostei de beijo. Acontece, acho que quando ela sair, eu vou dar um puxãozinho de orelha nela. Os marmanjos dão em cima, mas a moça até agora se manteve fiel, diferente de Vitor. Meu namorado me traiu. Saiu com a menina, foi pra balada, beijou essa menina na frente de todo mundo na balada. Aí eu transei com ela porque é uma biscate, uma galinha, mas me arrependi e me perdoa. Consegui perdoar, passa um mês e pouco, ele vai pro jogo de futebol. Depois de 1 hora ligando o celular, ele resolveu ligar o celular. Falei, onde você tá? Tô aqui no quarto dormindo. Eu falei, não, você não tá no quarto dormindo, que eu tô ligando aí no quarto, você não atende. Quando eu perdoei, talvez virou uma coisa pra ele normal. Ah, eu traio, ela perdoa, eu conto uma mentira, ela acredita, ok. A fidelidade entre os boleiros nunca foi uma virtude de todos. E há quem teve a reputação abalada por causa disso. Viviane Araújo também namora um jogador. Durante uma entrevista, Radamés disse que antes do confinamento, eles não fizeram pacto de fidelidade. Para ele, ser honesto é o mínimo que se espera numa relação que já dura 5 anos. Já Nicole teme que o namorado não a respeite mais uma vez. Aí agora, depois de quase 2 meses, eu comecei a refletir. Falei, caramba, se eu tava lá e aconteceu isso 2 vezes, será que ele vai estar tendo cuidado comigo? A solidão fez a modelo refletir e trazer à tona coisas que ninguém sabia. A minha mãe falou assim, eu prefiro que você entre namorando com ele e lá você vai ter tempo para refletir e ver se realmente vale a pena. Resta agora esperar o fim do programa para saber qual será a decisão de Nicole. Ai, Deus me livre se eu sair e souber de alguma coisa. Não tem perdão. Será que o namoro terá uma segunda chance? Ainda mais se ela se tornar a mais nova milionária do pedaço? Casados, porém distantes e solitários. Se esta é a realidade da sua relação, saiba o que fazer agora na Escola do Amor. Uma cidade que não para. São Paulo tem mais de 11 milhões de habitantes. Com essa quantidade de pessoas, parece impossível se sentir só. Mas parece que não é bem assim. É uma questão de opção. Ela só fica sozinha se ela quiser. Eu acho que uma cidade como São Paulo, tudo que ela proporciona... Solidão está dentro de cada um. Independe da cidade onde você está, independe de onde você vive, com quem. Depende da cabeça da pessoa. Se ela já tiver esse pensamento, pode ter um monte de pessoas do lado, só que ela vai ter essa coisa dentro de si mesma, entendeu? O sentimento atinge boa parte da população e pode ser dividido em 5 tipos. Começando pelos solitários de carteirinha, aquele que já se frustrou e prefere viver sozinho. O invisível, que quer alguém, mas ninguém o enxerga. O rejeitado, ele sofre por amor e não é correspondido. O solitário em grupo, aquele que está cercado de pessoas, mas mesmo assim se sente só. E o solitário casado, o que sofre a falta do companheiro, mesmo morando na mesma casa. Uma solidão que deixa marcas. Como a solidão a 2 é um assunto difícil de ser assumido entre os casais, muitas pessoas utilizam a tecnologia para expor a situação. Neste site, por exemplo, muitas pedem ajuda anonimamente. Essa mulher desabafa, revela que há 1 ano não dorme mais com o cônjuge. As conversas são raras, eles mais parecem irmãos do que marido e mulher.
Já esse homem, há 2 meses, tenta conversar com a esposa. Ela dorme no sofá da sala. A situação está tão crítica que ele pede ajuda. E só mesmo quem passa por isso sabe o que significa. Tô casada, mas eu tô sozinha, né? Aquele negócio de marido e mulher, como a gente sempre teve, a gente perdeu isso daí. A gente conversa muito pouco. Esse casal, que vamos chamar de Paulo e Simone, preferiu não se identificar. Os dois estão casados há 12 anos. A relação vai de mal a pior. Desde 2010 que a gente tá empurrando o relacionamento pra frente, mas não consegue resultado. Mas nem sempre foi assim. Eles tinham um ótimo relacionamento, até que Paulo começou a conversar com outras meninas pela internet, traindo assim a confiança de Simone. Tem como conversar. Por isso que às vezes eu vou jogar videogame com meu filho, vou pro computador para passar o tempo até. Eu tento pelos meus filhos, na verdade, porque de homem e mulher eu não consigo mais ver saída. Apesar da decisão de ficarem juntos, mesmo separados, a solidão bate forte. Bate a solidão, a carência, né? Todo dia eu tô buscando sair, fugir dessa solidão, porque é ruim. A sabedoria popular tem uma definição muito clara para o problema que este casal está vivendo. As pessoas dizem, sou viúva de marido vivo. E todo mundo já entende o que isso quer dizer. Quando a pessoa percebe, ela já não enxerga o outro. Na Escola do Amor de hoje, você vai aprender como sair dessa situação e mais. Você vai acompanhar a segunda parte da entrevista da Hortência, feita lá em Londres durante as Olimpíadas. Você me conhece como uma atleta, você me admira assim, depois tem que mudar? E também vai conhecer mais um erro clássico da conquista, no reprovado no teste. Sabe se pode deixar meu carro aqui? Esse carrão aí é seu? E para aqueles que têm preguiça de se relacionar, isso mesmo, os que acham que relacionamento dá muito trabalho, nós temos umas dicas preciosas para vocês hoje. Alunos e alunas, joguem o chiclete fora porque a Escola do Amor já está no ar. Assim como a nossa repórter comentou há pouco na matéria que você assistiu, existem vários tipos de solidão, né? E hoje nós vamos tratar aqui daquela que é conhecida como uma das piores, que é a solidão a dois. Solidão a dois. A situação do casal anônimo que deu na entrevista mostra como é difícil enfrentar esse tipo de situação. É como se você estivesse andando para o fim. Mas você sabia que existem 2 reações típicas de quando se vive a solidão a 2? A reação pegajosa e a reação frieza. Daqui a pouco você vai entender mais sobre essas 2 reações diferentes. Mas na raiz da solidão a 2 está a falta ou a morte do companheirismo. Quando o casal deixou de ser amigo um do outro. Quer dizer, já não há mais interesse na vida um do outro. Eles começaram a se voltar mais para si mesmos ou para outras coisas e pessoas. É aí que começa a solidão a 2, né? Nós estamos aqui com a Luciana e o Alexandre, que são casados há 12 anos e têm um filho de 8. Esse já é o 2º casamento de Alexandre e eles viviam bem até que a Luciana começou a achar que o Alexandre estava pensando na ex, né, Luciana? Exatamente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Cris. Bem-vindos. Por que isso, Luciana? Então, eu acho que de fato teve uma raiz aí nesse problema, porque ele foi meu primeiro namorado. Então, as pessoas que estavam à minha volta começaram a me questionar. Bom, você nunca teve namorado, como você vai casar com um homem que já se relacionou não somente no namoro, mas ele veio de um casamento? E aí começou o meu conflito, né? Porque eu pensava, de fato, ele já foi casado. Será que ele vai me amar? Ou será que o pouco tempo que ele me conhece, ele realmente gosta de mim? Então, esse conflito começou por aí. Pelas pessoas que estavam à minha volta, começaram a me bombardear com perguntas e eu levei isso para dentro do meu casamento. Quer dizer, alguém semeou essa dúvida em você, né? Exatamente. E é muito importante as pessoas terem opiniões próprias e não se deixarem influenciar por tudo e por todos que fala isso ou aquilo com respeito à vida dela ou relacionamento dela. No seu caso, você aceitou e isso começou, então, a afetar você? Como é que isso se manifestava? Então, teve até um fato engraçado, uma pessoa bem próxima de mim falou para mim assim, olha,
como que ele se separou dela. Ela era muito linda. Então, quer dizer, eu casei e começava a pensar, de fato, ela era muito linda. O que ela queria dizer com isso? Que eu não sou tão linda para ele. Uhum. Então, os problemas começaram por aí, porque tudo eu pensava, meu Deus, ele não gosta de mim. Eu não dividia isso com ele. Aí, qual era o problema que vocês tinham? Ele era muito calado, né? Ele o meu silêncio acabava me incomodava, com ela. É muito calado, nunca foi de se declarar muito, nunca foi de ficar com muito chamego, eu te amo. Eu falava muito e eu não tinha o retorno da parte dele. Eu chorava. Eu sofri sozinha, assim, eu tinha vergonha de demonstrar para ele o que eu sentia, na verdade. Eu pensava assim, se eu demonstrar para ele o que eu tô sentindo, eu vou criar outros problemas piores. Então, eu tentei resolver sozinha, eu acho que isso foi o pior, porque não houve um diálogo da minha parte com ele, porque eu poderia ter dividido isso com ele, né? Esse monstro cresceu porque ele não sabia de nada. Então ele achava que estava tudo bem. Ele achava que estava tudo bem. Achava mesmo? Ou você não percebia que tinha nada de errado com ela? Não, na minha cabeça estava tudo bem. Pelo contrário, eu achava que estava bom. Comparado ao outro casamento que eu tinha, estava ótimo o casamento. Quer dizer, aí está a importância do casal ter essa liberdade de poder expor um ao outro o que está acontecendo. Porque às vezes isso acontece, a pessoa começa a desenvolver esse monstro, criar esse monstro dentro de si mesma, porque ela nunca dividiu aquilo. E aquilo que para ela é um monstro, para o outro é uma mosca, é uma coisinha à toa, que às vezes de externar a sua preocupação, só de colocar aquilo para fora, aquele monstro perde a força, né? E você não teve condições de fazer isso, ou não sentiu-se em condições de fazer isso, então aquilo piorou. A que ponto chegou a situação de vocês? Então, chegou um ponto de eu ficar doente, porque aquilo estava dentro de mim, né? De repente, se eu tivesse dividido com ele, a gente poderia ter resolvido aquele problema, ele poderia provar para mim que não era nada daquilo que eu estava pensando. E eu alimentei tanto isso de mim que eu fiquei enferma. Eu tive um problema de infecção urinária que veio a generalizar e me levou quase a óbito, né? Ao ponto do médico falar que eu iria a óbito, que não tinha mais o que fazer. E você com certeza pensava que era só um problema de saúde? Foi, o meu grande susto foi que quando, nessa situação, é que ela falou. Uma situação de doença, uma situação que o médico chegou a comentar que não tinha solução para o problema dela, é que ela se abriu. Daqui a pouquinho vocês vão contar essa parte aí, porque é interessante essa parte quando você se abriu finalmente para ele, né? A gente pode ver que a solidão sempre começa em algum lugar, não é? Não é por acaso, né, que de repente a pessoa começou a se sentir só, né? Ela, no caso dela, foi aquela sementinha plantada antes do casamento. Uhum. Antes do casamento. Mas né, a gente tem que deixar um pouquinho para depois, né? Isso. Vamos ver o caso da modelo e sua mulher, Andrea Magione, que passou pela solidão a dois e acabou se separando. Falta de carinho, diálogo e atenção. Sinais que representam a tão famosa solidão a dois. Solidão a dois é a sensação de estar sozinho ou sozinha, mesmo que acompanhado ou acompanhada. Depois de viver um casamento solitário, muita gente prefere se separar. É o caso da Andrea. Andrea, você estava casada há quanto tempo quando percebeu que vivia uma solidão a dois? Eu estava casada há mais ou menos 4 anos. Era um relacionamento bem difícil, não tinha muito companheirismo, não tinha amizade. Quando a pessoa percebe, ela já não enxerga o outro, ou o outro torna-se indiferente para ela na relação. Ele não deixava eu entrar na vida dele, ele também não queria saber muito da minha. Todas as tentativas de Andrea para recuperar o casamento foram em vão. Em que momento você falou não dá mais? Quando meu filho foi para o hospital. Aí meu filho teve uma pneumonia com uma bactéria muito diferente e a gente ficou 1 mês no hospital. E durante 1 mês que a gente ficou no hospital, ele não estava presente. Ele era, de fato, um pouco isolado da vida a dois. Parecia que ele não estava gostando mesmo do relacionamento. E a gente foi se afastando, até que chegou um momento em que a gente decidiu que não ficaria mais juntos, que não dava mais. Para a especialista, desistir da relação por causa de um esfriamento só é indicado quando o empenho é apenas de uma das partes. Foi o caso de Andrea. A solidão é um sinal.
tá? Ela não decreta necessariamente o fim, ela é um sinal. E a partir da percepção desse sinal, é importante mudar de atitude, testar pequenos gestos para ver se existe uma resposta que leve a outros enredos aí da relação, que possam revitalizar a relação. Quero ter uma pessoa para dividir, para somar, entendeu? Quero uma pessoa para me deixar feliz, para me pegar no colo quando eu estiver triste. Não, de jeito nenhum o relacionamento que passou vai me privar de ter um novo relacionamento. A verdade é que quando alguns sinais, né, aparecem, como a falta de desejo sexual, aumento da intolerância, um não aguenta mais o outro, ausência de carinho, falta de convívio social dentro da própria casa, quando essas coisas estão acontecendo, é porque a solidão do casamento já é um fato consumado. Tem pessoas que acreditam que nesse ponto, quando elas estão nessa situação, aí só mesmo separando. Mas não precisa ser assim, né? Como a especialista mesmo disse, né? E nós acreditamos, a solidão no casamento é um sinal, mas não quer dizer que isso determina o fim do casamento. Você deve chegar à raiz do problema, ou seja, onde tudo começou? Por que começou? O que podemos fazer para resolver isso? Esse é o primeiro passo, né, Renato? É o primeiro passo, saber a raiz do problema. Quer dizer, no caso do Alexandre e da Luciana, a raiz veio de um pensamento que talvez o Alexandre ainda gostasse da ex, né? Aí começou o problema. E voltando ao que a gente falava antes, no momento do hospital você ficou enferma, quase morreu por causa da sua enfermidade, ali você viu que tinha que colocar para fora o que estava acontecendo. Como é que foi? E como que o Alexandre recebeu a informação? Então, na verdade, foi assim, um dia bem difícil, que os médicos já estavam para me levar para UTI e passou milhões de coisas na minha cabeça. Era como se eu precisasse ali de algo para sair daquela situação. E que tudo que eu precisava ouvir da boca dele, eu amo essa mulher, por que essa situação? E eu ouvi, mas eu estava dopada, mas eu consegui ouvir, vi ele prostrado na cama, chorando em prantos, falando que me amava porque daquela situação e questionando muito, que estava muito feliz do meu lado. E eu acordei e falei, nossa, ele realmente me ama. Foi a maior prova. E de repente eu não tinha mais nada, mais nada. O médico chegou no outro dia e perguntou o que aconteceu. De fato, o amor, a declaração me curou, né? Era tudo que eu precisava ouvir de verdade. Por outro lado, o Alexandre precisou ver a mulher quase morrendo para poder expressar o amor, né, Alexandre? Por que ela não falou? Se fosse só isso, eu teria feito antes. Mas isso ensina como que nós, homens, devemos fazer mais isso, exatamente, né? Porque às vezes a gente é muito fechado, dá a mulher já por conquistada, já acha que, né, já fez muito só de casar com ela, né? Mas ela precisa ouvir isso, muitas vezes, ainda que para nós, homens, não seja lá tão importante. Exatamente. Como eu ficava o dia todo fora, no trabalho, eu chegava à noite e ela me esperava até com entusiasmo e eu chegava frio, normal. Porque para ela era uma novidade, uma vida a dois. Para mim, não. Eu já tinha casado, eu já estava separado. Lógico, eu queria fazer tudo diferente do lado dela. Mas eu não me abri, porque o meu primeiro casamento eu fui muito aberto e me decepcionei. Então eu achei que se eu fechasse um pouco, ia dar certo. E não era isso, eu trouxe um problema para ela, né? Quer dizer, fica aí novamente a dica da importância dos casais serem estudantes um dos outros, né? Quer dizer, eu digo assim, um do outro. Eu tenho que ser estudante da minha esposa, a minha esposa tem que ser estudante de mim, porque somente nos conhecendo, sabendo quem a gente tem ao lado e o que está passando com aquela pessoa, que a gente vai poder dar àquela pessoa o que ela precisa, né? Exatamente. Depois disso, são 10 anos de lua de mel. Nosso casamento é maravilhoso. Hoje eu sei os pensamentos dela, ela sabe os meus pensamentos e o monstro foi definitivamente destruído. Então dá uma dica para esse casal anônimo que passou na matéria, que estão vivendo a solidão a dois. Então, o que eu tenho que dizer para ele, que ele tem que, agora nesse momento, fazer como eu fiz. Tentar reparar, olhar para ela e ver o que ela está precisando. Porque quando eu reparei para a Luciana e olhei para ela e vi o que ela estava precisando, e era uma declaração, eu me declarei para ela, então o nosso problema foi solucionado.
E você, Luciana, o que você tem a dizer para ela? Então, na verdade, ela é insegura, né? Ela está insegura justamente pelo fato da traição ali virtual. Eu acho que ela tem que procurar se aproximar dele, dialogar. Eu acho que o diálogo é tudo, né? Dentro de um relacionamento, aproximação. Porque se eles ficarem separados a todo tempo, um envolvido com o filho, ela com os problemas dela, eles não vão conseguir solucionar esse problema. Antes, o que eu tinha medo de falar, o receio, não, hoje tudo, nós somos um livro aberto. Eu acho que isso ajuda bastante. Ótima dica, né? A dica é de quem viveu a solidão a dois e venceu, né? Vencemos e hoje somos um casal feliz. Obrigada pela participação de vocês. Aliás, temos que falar da outra reação típica da solidão a dois, né, Renato? A primeira é a reação de frieza. De frieza. A outra é a pegajosa. Sabe quando a pessoa ela é bem carente? Quando ela vive pedindo, sabe aquelas coisas assim, você me ama? Você acha que eu tô bonita? Você acha eu bonita? Eu sou mais bonita que a sua ex? Sabe quando a pessoa tá falando assim? Essa é a reação pegajosa. Ela também está se sentindo só. Ela não está deixando de se sentir só. Quer dizer, são sinais, são sintomas que você tem que pegar a dica aí de ver que isso é um sintoma de quando a pessoa está se sentindo só. Quer dizer, se isso está acontecendo, é hora de você se aproximar dele ou dela e dar mais atenção. Mas vamos agora dar 5 passos para vencer a solidão a dois. Vamos lá, Cristina, qual é o primeiro? Bom, o primeiro passo é esse. Tenha atitudes que te aproximem novamente do seu companheiro. Às vezes, atitudes simples e pequenas fazem a maior diferença e não precisa nem tanto esforço. Por exemplo, em vez de ficar jogando videogame aí, o rapaz da matéria, o anônimo, por que não colocar uma música para vocês dois dançarem? Sabe, como vocês faziam na época de namoro? E o outro passo, aliás, é exatamente isso. É você começar a reconquistar o parceiro, a outra pessoa. Mesmo que o distanciamento esteja mais nele ou nela do que em você, conquistar ou reconquistar é fazer o que você fazia no início do relacionamento. Lembra? Quer dizer, quando vocês namoravam, o esforço que você fazia, é isso daí, você tem que ser namorado ou namorada novamente. E terceiro passo, derrube aquelas muralhas invisíveis. Quando você não deixa o seu parceiro nem chegar perto e tem sempre aquele sinal de ocupado na sua testa, sabe? Quanto menos você se ocupar com o seu relacionamento, mais frustrado e insatisfeito você vai estar com a vida. E o quarto passo é você focar nas qualidades do seu parceiro. Pare de ficar olhando os defeitos, o que ele ou ela não é, o que ele ou ela não tem, ou até o que você não tem. Às vezes você fica achando defeitos em você, como a Luciana achava defeitos nela, né? Me comparando com a ex. Quer dizer, você tem que começar a lembrar do que lhe atraiu um dia para aquela pessoa, ou o que aquela pessoa viu em você que lhe atraiu. Por exemplo, se ele é trabalhador, se ele se esforça para lhe dar o melhor, isso é uma qualidade que ele tem e que merece elogios, apreciação. Por exemplo, ela sempre se arruma bem para você, ela faz questão de ser feminina, gosta de tudo organizado na casa, prepara tudo bem para você. Isso mostra o quê? A dedicação que ela tem por você, pela casa. Essas coisas têm que ser notadas e focadas ao invés dos defeitos ou das coisas que estão faltando. E quinto passo, lembre-se que existe uma raiz para essa solidão. Tá? Descubra onde tudo começou e o porquê. E lide com ela primeiro, para depois seguir os passos que a gente acabou de dar, tá bom? A palavra-chave aqui é companheirismo. Você tem que encontrar meios de resgatar o companheirismo no seu relacionamento. E como ninguém passa em branco por esse tipo de problema, vamos ver como as celebridades lidam com o assunto. Estamos nessa festa em São Paulo para saber se os famosos já sentiram essa tal solidão. Nunca tive solidão. O casamento é um diálogo, né? Além desse amor que você tem que ter pelo casamento, a seriedade. Solidão é um sentimento que a gente... cada um tem o seu personal, né? Sua personal solidão. E ela pode atacar em qualquer momento. Tem a famosa solidão no meio do público também. E tem às vezes que você está absolutamente sozinha e em comunhão, né? Com as pessoas em volta, sentindo acompanhadérrima. Na época que eu era casada, então eu tive uma coisa de solidão a dois. Como que é isso? É uma coisa muito estranha, porque você tá ali com a pessoa, você tá junto com a pessoa, você almoça com a pessoa, janta, mas você não sente a pessoa.
Eu acho que aí é um comecinho do fim. Essa solidão é muito chata, porque você fica assim, gente, eu tinha tanto para dividir com alguém, eu tinha tanto para trocar com alguém. Nunca me senti sozinha, não. O fato de você ser muito amigo do seu marido, no meu caso eu penso assim, né? Vai ajudar, porque a gente tem filhos e tudo mais, depois cresce, volta a ficar os dois sozinhos novamente, né? Então você tem que aprender a rir, aprender a chorar, aprender a fazer palhaçada, né? A se soltar, a ser você mesmo dentro do seu casamento. Você vê, numa festa dessa, né, eles não são estranhos ao assunto. Estão ali rodeados de pessoas, talvez já não estejam vivendo a solidão a dois, mas são todos bem familiares com o assunto, né? Agora, quem já não viu aquela amiga dizer assim, eu não quero me envolver com mais ninguém. Começar tudo de novo, conhecer, descobrir os defeitos, só de falar dá cansaço. É verdade. Pois é, daqui a pouco você vai saber por que hoje em dia muita gente está com preguiça de se relacionar. Exatamente, preguiça. Conhecer a pessoa, sempre tem um pouco de preguiça, sim. Daqui a pouquinho. Agora, o nosso passado é responsável pelo que somos hoje. Por isso, não podemos negá-lo, nem fingir que nunca existiu. Né? Mas também não podemos deixar que ele controle o nosso presente, nem futuro. E é justamente o passado que está atrapalhando o relacionamento da Tainá e do Anderson. Por isso, vamos ajudá-los no laboratório de hoje. Tainá, de 17 anos, e Anderson, de 26, estão juntos há 3 anos. Ele tem um filho de outro relacionamento e o contato dele com a ex a incomoda bastante. O maior problema entre eles é estar sempre relembrando o passado. A minha dificuldade com você é sobre o seu passado, as coisas que me incomodam. Olha só, antes dela falar do passado, que ela tem como dificuldade no relacionamento, a gente já queria dizer aqui que eles estão num relacionamento que já pede problemas, né? Ou seja, a diferença de idade e a imaturidade dela. Não é que a diferença de idade em si seja o problema, mas agora ela tem 17 anos. Quer dizer, muito imatura. E a gente sempre fala no programa que relacionamento em si, quando todas as questões estão batendo legal, a compatibilidade está ok, já é difícil. Agora, quando você acha mais dificuldade para o relacionamento, então você vai ter que fazer mais esforço para esse relacionamento funcionar. E por ela ser mais imatura, você há de se esperar que ela seja mais insegura, ela vai ter ciúmes a mais do que o normal, quer dizer, tudo cresce um pouco mais com a imaturidade, né? Então, a idade, até que eles começaram a namorar, ela tinha 14 anos. 3 anos juntos, ela tinha 14 anos. Quer dizer, é uma coisa que a gente não aconselha. Claro, no caso de vocês, a gente vai tentar ajudar a situação atual. Mas para os demais, a gente tem que avisar. Quando você entra num relacionamento, você tem que estar atento para as coisas que podem potencialmente multiplicar as dificuldades, como no caso da Tainá e do Anderson aqui. Ela é muito jovem e não tem como colocar a Tainá no micro-ondas, né? E tirá-la com 10 anos de maturidade a mais. Ela vai ter que passar o tempo de vida para poder adquirir a experiência e a segurança. Então o Anderson vai ter que ter muita paciência com ela. Outra agravante, ela escolheu estar com alguém que já tem um filho. Quer dizer, ela com 17 anos já está tendo uma situação, quer dizer, ela está passando uma situação que muitas mulheres não passam, nem com muito mais idade e mais maturidade. Isso aí já é o pano de fundo da situação deles, tá bom? Então presta atenção como isso afeta o caso deles. Sua ex-mulher, a mãe do seu filho. Como que eu vou estar fazendo isso aí? Não falar com ela. Tá, mas nesse caso aí, eu fazendo o que você quer dessa forma, eu estaria cortando um vínculo e eu não vou ter contato dela sobre o meu filho. Quando for pra conversar, alguma coisa que acontecer com seu filho, se quiser falar com ela, você vai falar com ela, normal. Quando eu paro pra conversar com ela, é simplesmente a respeito do meu filho, e mais nada. Tô falando apenas o que acontece comigo. É uma luta muito grande na minha vida. Fala, tá? Você tem medo de me perder? É? Mas você pode ficar tranquila, tá bom? Você não vai me perder por causa disso, tá bom? Eu tenho medo de te perder.
Pode ficar tranquilo que você vai me perder. Ainda mais por causa dessas coisas. Em questão, você tem que confiar em mim. Você não tem que ficar colocando o meu passado, pelo fato de eu ter sido mulherenga, essas coisas, de trazer isso pra nossa vida, entendeu? Porque agora minha vida é com você, meu. O que te incomoda tanto é a mãe do meu filho, em questão de eu falar isso, aquilo, que vai ser ela feita à sua vontade, não vou mais falar com ela. Você demonstra, às vezes... Olha só, olha o que aconteceu. Veja bem. Ela começa dizendo que o problema dela é o passado dele, ou seja, o contato dele com a ex por causa do filho. Que não quer nenhum contato com a ex. Isso, e que é impossível porque ele tem um filho com a ex, né? Isso é uma coisa, Tainá, que você vai ter que aprender a administrar. Não quer dizer que ele vai ter que ter contato indevido com a ex, mas o contato é necessário por causa da criança, tá? Você vai ter que aprender a administrar isso daí. A gente já falou no programa que em casos assim, o contato tem que ser feito como se fosse um contato de trabalho. Quer dizer, nós estamos contatando porque temos que discutir como vamos fazer com a criança. Eu vou pegar a criança esse dia, entregar aquele dia, enfim. Esse contato é necessário e ele vai ter que saber limitar isso daí para não gerar insegurança ou aumentar a insegurança da Tainá. Porém, uma coisa interessante aconteceu aí na conversa, que você deve ter percebido. A Tainá chorou. E quando ela chorou, ele amoleceu. Como é comum, às vezes, o homem, ele amolece diante das lágrimas da mulher e logo ele voltou atrás e falou, antes ele tinha falado, não, você sabe que eu tenho que contactar ela por causa do filho. E ele então, depois das lágrimas, falou, não, se esse é o problema, então seja feita a sua vontade. Quer dizer, ela convenceu com as lágrimas. E isso pode até funcionar um tempo. Na hora, só na hora. Mas depois de um tempo, Tainá, isso aí não funciona, não. Ele cansa, porque ele já começa a entender, peraí, toda vez que ela quer alguma coisa de mim, ela vai chorar. Quer dizer, na verdade, ele está treinando a Tainá a fazer isso mais vezes. Porque o que aconteceu? Ele chega para ela e fala assim, você tem medo de perder, não é? Ela, sim, tenho medo de te perder. Quer dizer, todo o poder do relacionamento está na mão dele. Ela tem medo de me perder. Então, quando ela se sente sem poder, o que ela faz? Ela chora. Aí ela desarma ele. Aí ele vem para consolar. Então isso se torna um ciclo vicioso. Porque ela tem a atenção dele, ela vê ele amolecer, se quebrar diante das lágrimas. Então, subconscientemente ela pensa, funcionou, quer dizer, eu ganhei alguma coisa dele. E ele está treinando a fazer mais. Quer dizer, eles estão cavando um buraco para se afundar mais. E assim, ela é uma criança. Ela é uma jovem. Então, assim, ela não sabe como lidar com isso. Então, a única maneira que ela sabe lidar é chorando. A emoção, transparecer a emoção. Daí a imaturidade de novo entrando no meio. Quer dizer, a solução, Tainá, não é você chorar. A solução é você usar a cabeça, o contrário de chorar. Porque ainda que você consiga a atenção dele, a dó, a pena dele, enquanto você chora, você não vai resolver o problema ao longo prazo, tá? Então você tem que pensar, usar sua cabeça, expor o porquê que você está chateado, o que faz você ficar triste com a situação do comportamento dele e então chegar a um acordo, o que vocês vão fazer a respeito. Não é o que você sente, mas o que vocês vão fazer a respeito dessa situação, tá bom? Lágrimas e emoção não resolve o problema a longo prazo, tá? Pra mim, como em gesto de ciúmes. Eu queria andar de bike, você não deixa, só é pra andar de bike se eu estiver do seu lado, praticar meus esportes sozinha, nem tudo eu posso fazer. E eu jamais vou colocar um short curto pra andar de bike. Não é você, é as pessoas. Você é muito mandão. Eu não gosto muito, né? Eu quero ser o quê? Dependente, né? Você pega muito no pé. Antes de acontecer as coisas, você já... Não, é assim, 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 não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim. Altera a voz, não, porque é assim, brigando comigo, antes de acontecer. Não é diálogo, porque diálogo pra mim você tem que estar com um tom de voz moderado, tem que estar me entendendo do meu lado, deixando eu falar, e você não me deixa falar. Se você tá certo, eu vou ouvir. Agora, o erro tem que ficar, reconhecer o erro e pronto. E não dialogar, querendo contrariar o erro, passar o errado ser certo e o certo ser errado. No caso, quem foi que deu bicicleta foi eu. Então, se acontece algo de você cair ou se machucar, isso aquilo, o culpado é eu. Fazer uma academia, eu não posso, você não deixa. Você pode. Por mim, você faz. Até eu falei pra você que ia fazer eu e você. Agora, a questão de você achar que eu tenho ciúmes. Não. A partir do momento que eu tivesse ciúmes, eu não estaria nem com você, porque eu não vou conviver com uma pessoa que eu tenho ciúmes. Confiança eu tenho. A questão é que são coisas que eu tenho que te alertar. Não é colocando no trilho, mas te dando uma visão do que pode vir pela frente, entendeu?
Então, esses problemas que ela diz, eu quero ser independente também, eu quero andar de bicicleta, de bike, eu quero ir lá fazer o meu esporte, eu não quero você sendo o meu pai. Praticamente é isso. Ela está olhando para ele como se fosse o pai dela, que de certa forma aqui é o papel que ele também está cumprindo, já que ela é tão imatura, né? Mas não está certo isso, né? E eles estão namorando. Quer dizer, se já no namoro ele te controla, depois como é que vai ser? E olha só, tem uma coisa também, a gente já reparou isso, né? Que casais que têm essa diferença muito grande de idade, depois de alguns anos no relacionamento, a mulher, ela acaba querendo, se rebelando, se revoltando. Sabe de uma coisa? Eu fiquei 10 anos com esse homem, não pude fazer nada, agora já era. Eu perdi a minha juventude por causa desse relacionamento, né? Não fiz muitas coisas, deixei de fazer muitas coisas. Quer dizer, então é uma coisa delicada que vocês têm que saber bem e como equilibrar isso daí. Anderson, você tem que saber dar a certa liberdade para ela ao mesmo tempo que pede para ele que ele não fique em contato com a ex. Por causa de ciúme, de insegurança, tem que entender também que ele vai ter o ciúme dele normal, o cuidado dele normal, porque ele sabe que você também é bem jovem, infantil. Enfim, ele tem um certo cuidado. Então tem que haver um pouco de equilíbrio das duas partes, né? Não pode estar também controlando, né? Também não deixar ela andar de bike, essas coisas assim. Ok, vamos continuar assistindo. Jamais eu querer fazer uma coisa como se estivesse solteira. Seu passado te condena, porque se às vezes eu sou chata com você, é por esse motivo. Passado é passado, futuro é futuro. Nós vamos andar pra frente, nós não andamos pra trás. Quem anda pra trás é o quê? Caranguejo, né? Minha família gosta de você, te aceita, entendeu? Eles vão falar só o necessário com você. Por que só o necessário? A mãe do meu filho estando lá, ela já tinha um convívio antes, entendeu? E você chegou para ocupar o lugar. Então aquilo é uma coisa que fica assim, meio constrangedor, entendeu? Sabe que eu só tenho olhos para você, independentemente do que aconteça, entendeu? Ela é provocadora. Pegou o seu cobertor que você se enrola para provocar. Eu cheguei lá e encontrei ela enrolada com ele no sofá e eu não gostei. E nem quero nem que você pegue naquele cobertor. Sou boa, mas assim, tem certo tipo de coisa que eu não aceito. Seu modo de pensar e de agir pra frente, você pretende o quê comigo? Eu pretendo mudar bastante, né? Se eu sou chata, se eu desconcordo com muitas coisas, porque eu não quero dar a razão pra uma pessoa que foi errada. Se eu falei, se eu errei, passou. Agora você sabe e você tem a certeza que o que eu falo é certo e que eu imponho não é errado. Eu procuro fazer o certo. Eu não precisa quebrar a cara pra aprender, eu precisei quebrar. Bom, então, a provocação da ex, Tainá, você tem que estar acima disso daí. Se ela percebe que ela consegue colocar uma parede de divisão entre você e o Anderson, ela vai continuar tentando, ela vai continuar explorando essa fragilidade que você tem. Você não pode dar um gostinho para ela. Tem que estar acima disso, né? E mostrar muito ciúme dele. Você se coloca lá embaixo, você se humilha, Tainá. Perde o seu valor. E você é importante para ele. Veja que ele falou, ele só tem olhos para você. Você não precisa ficar também em cima dele o tempo todo, porque você vai perder, você vai acabar enjoando, né? Ele vai acabar enjoando de você. Então, tem que ter um pouquinho de distância, tem que ter um pouquinho de valorização, você se valorizar. Nem tudo você precisa falar. Se você viu que a ex usou aquele cobertor lá, você não precisa falar para ele, eu não quero que nunca mais você pegue naquele cobertor. Simplesmente pegue o cobertor e lave. É dar poder para ela, dar poder para a ex, né? E não precisa disso. Vocês debatem muito com respeito a diálogo. Porque eu tô certo, você tá certo. Não, se eu tô certo... A questão não é você estar certo. A questão é vocês fazerem as coisas certas. Muitos casais vivem brigando para querer saber quem é que tá certo. Não adianta quem tá certo. Adianta vocês fazerem as coisas certas, o que é certo para o relacionamento, o que é certo para os dois. E não um certo e o outro certo, ou o outro errado. Isso não importa, isso é irrelevante. Tá bom? Foque no que é certo para o relacionamento. É isso que vocês têm que pensar e focar, tá bom? É bom saber lidar com o problema na prática. E por isso chegou a hora da ferramenta de hoje, que, diga-se de passagem, tem tudo a ver com a Tainá e o Anderson. Vamos lá, essa ferramenta. Então, a ferramenta de hoje é um velho clichê, mas não deixa de ser verdade. Quem vive de passado é museu. Quer dizer, não fique desenterrando o passado.
na vida de vocês, porque quase nunca isso é proveitoso para o relacionamento, né? Outra semelhança com o museu é que, normalmente, quem vai no museu só visita uma vez, só vai uma vez, né? Você não vai no museu uma semana e aí fica voltando toda semana lá para ver de novo as mesmas coisas. Assim também é com o passado do seu parceiro, né? No início do relacionamento, vocês visitam o passado de cada um. É muito importante para que vocês não entrem no relacionamento no escuro. Mas você tem que saber com quem você está se casando, claro. Agora, uma visitinha no Museu da Vida um do outro é só uma vez, né? Acaba por aí. Não precisa visitar o museu assim pro resto da vida também, né, Ficar Renato? desenterrando o passado, né? Tem coisas que não vale a pena você ficar revisitando. Tipo, por exemplo, o relacionamento com a sua ex, como é que era? Quantas experiências sexuais você já teve? Quantos homens você já dormiu? Com quantas mulheres você já dormiu? Quer dizer, são coisas, são ossos que você não quer desenterrar, é ou não é verdade? Isso vale até mesmo para o seu relacionamento atual. Depois de muitos anos de casado, é importante não ficar voltando ao passado, relembrando os erros que cada parceiro cometeu também. Quem vive de passado é museu. Guarde essa ferramenta, porque ela faz você saber que você tem que usar o passado de vocês com sabedoria. E entender que é muito mais importante para vocês e mais prático o presente e o futuro que vocês ainda podem e estão construindo juntos. Bom, como a gente pode ver, relacionamento feliz dá trabalho, né, Cristiane? Muita gente está correndo da raia, né? Não quer perder a liberdade. Não quer assumir compromisso, né? Não quer, às vezes, pagar o preço de lutar para ter um relacionamento feliz. E por isso eu posso garantir para você, relacionamento feliz é ótimo, mas tem um preço alto, como tudo o que é bom, é ou não é? E daqui a pouco vamos falar com quem está com preguiça de se relacionar, tá bom? É justamente para quem não quer ficar sozinho que nós criamos o quadro Reprovado no Teste. Nele você vai ver os principais erros que as pessoas cometem em nome da conquista. Vamos acompanhar essa situação. Alô, Alexandre? E aí, tá tudo pronto pro churrasco hoje? Moleque! Ó, daqui 10 minutos eu tô fechando a loja aqui. Passa aqui só pra gente ir na padaria pegar o que falta, beleza? Abraço. Alô, tchau, tchau. Oi, tudo bem? Sabe se você pode deixar meu carro aqui? Claro, você deixa o meu aqui também. Esse carrão aí é seu? É meu sim, eu não sou daqui, eu tô meio perdido, sabe? Ah, é? De onde você é? E esse carrão aí é lindo, hein? Obrigado. Eu não moro no Brasil, eu tô aqui por causa dos imóveis meus. Inclusive eu tô indo numa empresa fechar um negócio agora. Por acaso você sabe onde fica a rua Carlos Lacerda? Eu tô indo pra lá agora, você não quer me acompanhar? Eu te acompanho. Ô, Carlão. Ô, Alexandre! Só tá faltando tu lá em casa. Alexandre. Tá todo mundo te esperando lá, o jogo vai começar. Então, Oi, Alexandre... Você tá bem? Tá passando mal? Você não entendeu, Alexandre. Ei, Alexandre. Esse que dá, viu? Quer dizer, querer abafar, né? Tá querendo impressionar a mulher. É um erro clássico, reprovado no teste, leva 0 na prova, né? Porque não adianta a pessoa querer passar uma impressão só para conquistar a outra, porque ela vai acabar, lá na frente, a mentira dela vai acabar pegando. Não tem jeito, né? Não dá para manter aquela mentira o resto da vida. E outra coisa muito importante, você tem que ser o que você é, né? Se você não for o que você é, a pessoa vai perder todo o respeito por você. Então não dá certo. Então fica aí a dica para quem está solteiro e tentando realizar-se na vida sentimental. Fica essas dicas para você não ser reprovado no teste quando ele chegar, tá bom? A maior realização que eu e a Cristiane temos é ver o nosso trabalho dando frutos, né? Frutos que nada mais são do que relacionamentos refeitos, casamentos concretizados, conselhos colocados em prática. Conselhos que são reconhecidos até mesmo pela celebridade. As coisas que eles explicam é o que acontece. Se eu tivesse a cabeça de hoje, claro que eu não teria me separado, porque eu sei que convivência é difícil, mas o jeito que eles falam
o jeito que eles explicam. Então você vai parando para pensar. Antes de vir para cá, eu assisti, eu estava vendo, porque é ao meio-dia no sábado, eu clico, porque eu adoro eles. E o jeito que eles explicam, né? Porque aquela é linguagem fácil e a linguagem que você fala assim, nossa, isso já aconteceu comigo. Tô animada, né? Já sabia, chegar aqui, todo mundo vai perguntar, quando é o casamento? Mas é um futuro que vai chegar, né? A gente sabe... E sabe que a vida também proporciona muitos obstáculos, muitos desafios, então a gente está bem preparado, é muito bom. E eu tenho certeza que esse livro vai ajudar. Claro que é maravilhoso, né? Se todos os casamentos fossem blindados, né? Mas eu acho que a questão de você blindar o amor é você viver com esse amor de verdade, com sinceridade, aberto, né? Em diálogo, sabe? Principalmente entender a outra pessoa, não querer ser único, né? Em casamento não existe eu, existe nós. Todas as vezes que for nós, será solucionado. A ideia do livro Casamento Blindado surgiu para podermos levar ainda mais longe os conhecimentos, os ensinamentos que nós passamos aqui na Escola do Amor, né? Se você não consegue fazer o curso, use a internet. Não tem internet? Aproveite o livro, né? Por isso, não tem mais desculpa para empurrar os problemas do seu relacionamento, hein? Pois é, você pode adquirir o livro online pelo casamentoblindado.com ou nas livrarias principais de todo o país. Agora também em formato e-book para o seu iPad ou outro tablet que você use. Bom, na semana passada nós mostramos a primeira parte da matéria feita em Londres com a Hortência. E daqui a pouco, na segunda parte da entrevista, vocês vão saber se um segundo casamento está nos planos da nossa rainha do basquete. Fiquem atentos. Eu me sinto mais livre para viver a minha família, viver os meus filhos. Se fizéssemos uma pesquisa e perguntássemos quem quer casar e ser feliz, certamente teríamos 100% de sim como resposta. Mas daí até abrir mão da liberdade de fazer o que quiser, sem dar satisfação a ninguém, tolerar os defeitos do outro, compreender as diferenças e se comprometer, vai uma distância enorme, né, Renato? A equipe da Escola do Amor foi às ruas para ver se nossa percepção está correta. E também uma parte da nossa entrevista com a Hortência, lá na Vila Olímpica, em Londres, onde ela fala sobre este mesmo assunto. Acompanhe. Eu acho que o ser humano ele foi feito para viver em grupo e a gente precisa dessa convivência. Dá um pouco de trabalho, né? Daria uma certa preguiça sim, porque você já está acostumada com a pessoa, já pegou o jeito, aí para você começar tudo de novo é complicado, né? Preguiça não, porque eu acho que normalmente você sente assim quando tem a ver com a pessoa. Às vezes vale a pena ficar sozinho do que investir e começar tudo de novo, falando, não vou dar um tempo porque eu não quero ter aquela fase da conquista tudo de novo. Você fica meio que ressabiado, né, com as coisas, né? Depende, né? Depende da situação, mas mulher nunca gosta de ficar sozinha. Vale mais a pena investir no relacionamento hoje em dia do que ficar procurando aventuras. Você já teve preguiça de começar um relacionamento novo? Sim. Até pensar na adaptação, conhecer a pessoa, sempre dá essa sensação de o quanto vai ser difícil você achar alguém ali compatível com o que você espera, né? Você não pensa em se casar novamente, Hortência? Olha, eu acho muito difícil, porque assim, eu já tenho a minha família, eu já tenho meus filhos, né? A gente nunca deve dizer, isso nunca vai acontecer, nunca é uma palavra muito forte. Mas assim, eu já tive a experiência de casamento, eu já tive a experiência que eu acho que eu deveria ter. Hoje eu me sinto mais livre para viver a minha família, viver os meus filhos. Se acontecer de amanhã, cruzar na minha frente uma pessoa que eu me apaixone e vale a pena eu voltar a ter aquela vida de casado de novo, pode ser, acho difícil. Pois é, o que a Hortência acabou de falar aí agora é que a gente percebe que nas entrelinhas é o que normalmente acontece com as pessoas que já fracassaram num relacionamento. O que ela disse sugere tipo assim, se aparecer alguém, se rolar isso ou aquilo, se isso for legal, se aquilo estiver de acordo, se valer a pena, quer dizer, eu quero um relacionamento de micro-ondas. Já vem pronto sem precisar muito esforço. É ou não é? Até dá para entender, né, Renato? Porque pessoas assim já têm um certo medo
da coisa não dar certo. Por isso, é mais seguro para elas se resignarem à solidão. É menos trabalho e menos risco. Eu gostei do que um rapaz falou no Povo Fala, que vale mais a pena investir num relacionamento do que ficar investindo em aventuras, né? Porque ela falou, ela tem a família dela, os filhos, mas os filhos dela vão casar eventualmente, ela vai ficar sozinha de novo, né? A questão é o seguinte, tem como vencer isso daí, esse medo de um novo relacionamento, essa ansiedade, esse receio de que pode não dar certo? Muitos alunos da Escola do Amor têm vencido. Olha só, veja o que eles têm para contar da experiência deles. Um dia inesquecível. De juras eternas. Um momento importante para o Robson e a Regina e também para o programa Escola do Amor. A gente veio entender um pouquinho da sua história que tem tudo a ver com o programa Escola do Amor. Sim, The Love School me ajudou muito, muito mesmo, em decisões a serem tomadas. É uma aula onde o aluno que é empenhado em aprender e toma as atitudes daquelas ações é bem sucedido, né? Os dois se conheceram através de amigos em comum. Ele é um aluno aplicado e foi através de um conselho do programa que sua vida mudou. O que o programa te falou para você mudar? Que eu não poderia ficar restrito àquele vínculo de pessoas que eu tinha, que só me aparecia pessoas de 19 anos, 20 anos, 25 anos, conheci várias pessoas, mas não era compatível a mim. Eu sou um jovem de 37 anos e a minha noiva tem 37 anos. Então foi quando eu aumentei o meu vínculo de amizades, que eu conheci uma pessoa que era ligada a ela, foi bem o que o Renato e a Cris falou, que eu conheci ela. Fez com que a gente se aproximasse, porque de repente os dois estavam solteiros, ele estava de um lado e eu do outro, e assim, eu não dava crédito nenhum para ele, porque ele não fazia o meu estilo. E de repente, através de uma atitude dele, fez com que a gente se aproximasse e hoje a gente está aí realizando esse casamento. E é assim que o programa Escola do Amor une casais no Brasil inteiro. Kênia e Jonathan sabem bem o que é isso. Nós gostaríamos também de agradecer a vocês que nos dão vários conselhos, várias dicas que são muito importantes e dizer que elas têm nos ajudado bastante. Os dois são vencedores do concurso Sua Declaração Vale Ouro. E valeu mesmo, o casal ganhou um par de alianças. E se declaração vale ouro, atitudes também são reconhecidas. Georgia que o diga. Recentemente se acidentou e quebrou a perna. A dificuldade não impediu a menina apaixonada de preparar uma surpresa para o maridão, com direito a comida japonesa e caminhos de rosas, como ensinado no quadro A2. E se é para proporcionar alegria, o casal Cecília e Maurício são craques. Eles são palhaços e levam alegria para hospitais e pessoas especiais. Cecília também é uma delas. Ela tem uma doença grave nos rins. Os dois não perdem um programa e garantem que o amor é o que os mantém cada dia mais unidos. E os resultados são cada vez mais concretos. A gente discutia bastante e era uma guerra, na verdade. Nós éramos muito mais cabeça duras do que hoje, né, amor? E as brigas começava num assunto, terminava em outro. Então a gente nunca resolvia o problema. Baseado nas ferramentas que nós aprendemos, mudou totalmente nossa relação. A gente consegue parar e avaliar o que, de repente, está a raiz do problema. A gente consegue olhar o lado da outra pessoa. Então, antes, realmente, para resumir, era eu. Agora é mais nós e somos muito mais unidos. E é dessa maneira que a Escola do Amor faz história, realiza sonhos, reconhece atitudes e faz o amor crescer a cada dia. Essa é a nossa alegria. E nós mostramos esses resultados para vocês perceberem o que estão perdendo, porque é como nós dissemos outro dia, né? É difícil você querer algo que você nunca teve, que nunca experimentou. Um relacionamento feliz, tranquilo e cheio de amor. Uma dica já foi a ferramenta de hoje, né? Quem vive do passado é museu. Então não fique amarrado ao passado de um relacionamento infeliz.
achando que um futuro relacionamento poderá ser igual também. Olhe para frente, acredite em um futuro melhor. Essa é uma ótima dica. Nós nunca colocamos esforço naquilo que não valorizamos também. Por isso a preguiça. Se você valoriza mais a sua carreira, por exemplo, seu dinheiro, sua independência, do que um relacionamento, então, é claro, seus esforços estarão sempre nessas coisas e nunca num relacionamento. Por isso, o principal é você aumentar o valor que você põe em ter um bom relacionamento, né? Tem muita gente, Renato, que não pensa lá na frente. Só aqui e agora, né? É como costumamos dizer, solteiro e feliz hoje, solteiro e infeliz amanhã. Vai chegar a hora, no outono, sabe, no inverno da vida, que vai fazer falta ter alguém para te aquecer, sabe? Te fazer companhia. E nisso que você tem que pensar agora. Fica a dica aí para a Hortência, cuja última parte da entrevista que nos deu, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Nós temos um recado especial para os alunos da Escola do Amor lá de Goiânia. Goiânia, nós estaremos fazendo uma aula ao vivo aí no dia 7 de setembro, no feriadão. Nosso encontro será no ginásio do Rio Vermelho, no setor central de Goiânia. Estamos ansiosos para conhecer os nossos alunos goianienses e provar o famoso arroz com pequi, que já nos deram todas as dicas. Arroz com pequi, empadão goiano, galinhada e tucunaré na chapa. Eu não sei, eu não tenho nem ideia do que são esses pratos, mas soam muito bem. Dizem que são bem gostosos. E depois tem Belém, né? Belém... Já estou vendo que você vai querer provar o pirão de açaí. Açaí é comigo mesmo, você sabe. Adoro açaí, né? Bem lembrado. Estaremos aí em Belém, dia 13 de setembro. E depois em Fortaleza, no dia 20, lá no Ceará. Mas falaremos mais sobre isso nos próximos programas e você pode sempre acompanhar os detalhes na nossa página no Facebook. Ou então nos nossos blogs, que você vê o endereço aí na tela. E agora você vai assistir ao último trecho da nossa entrevista exclusiva feita para a Escola do Amor durante as Olimpíadas em Londres. A Hortência falou algo muito interessante nessa parte. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui na terra de uma outra rainha, a Rainha Elizabeth, que o marido dela, o príncipe Felipe, ele teve que abrir mão da carreira dele, militar, para poder estar casado. Quer dizer, ele aceitou a posição dela e não pediu que ela mudasse, né? Ele mudou por ela. O ideal seria que nenhum dos dois mudasse, ele continuasse a carreira dele, mas eu não sei, essa coisa de protocolo de rei e rainha eu não entendo muito bem. Mas assim, você tem que admirar a pessoa que está do seu lado. Agora, você me conhece como uma atleta, você se apaixonou por mim assim, você me admira assim, depois tem que mudar? Então assim, eu acho que muito mais importante, na minha opinião, eu acho que muito mais importante do que o amor é a admiração que você sente para a pessoa que está do seu lado. Você admira o trabalho dela, você admira a inteligência dela, você admira a maneira da pessoa ser. Eu acho que a admiração, porque eu nunca vou deixar de admirar um ídolo, né? Então, a admiração é uma coisa muito importante dentro do casamento. Ser fã um do outro, né? Quando você para de admirar a pessoa que está do seu lado, automaticamente eu acho que o amor ele vai diminuindo. Então, eu acho que mais importante do que paixão, essas coisas, na minha opinião, é a admiração que você sente para a pessoa que está do seu lado. No casamento, você tem que ser fã número um do outro. Vocês têm que ser fã número um do outro. E fica aí o recado para o futuro pretendente, se houver um, eu creio que vai haver um eventualmente, a Hortência vai mudar de ideia. Ele vai ter que ser fã número um, especialmente de alguém que é campeã, né? Que sabe muito bem o valor dos fãs. Muito bem, vamos reforçar agora o que a Escola do Amor ensinou hoje. Existe uma raiz que causa solidão a dois. Descubra essa raiz e resolva isso em primeiro lugar. E o segredo de superar a solidão a dois é reacender o companheirismo entre vocês. Cuidado com visitas inúteis ao passado. Invista no presente e no futuro que vocês ainda podem construir juntos. Preguiça de se relacionar é como qualquer outra preguiça. É boa na hora, mas dá arrependimento depois. É melhor pagar o preço de um bom relacionamento do que o preço da solidão. Nem conseguimos matar as saudades e o programa já está acabando, né, Renato? Sábado que vem tem mais dicas do amor inteligente na Escola do Amor aqui para vocês. Até lá. Tchau, tchau.